Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso ato debate com a Maria Lúcia Fatorelli. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença, por estar conosco. Bom dia a quem nos acompanha. O evento está sendo transmitido ao vivo, né? Então, é o seguinte, nós temos aqui os representantes de duas centrais, né? Nós temos o Índio, representante da Intersindical. Cadê? Intersindical. Bom dia. E temos o Alex Fernandes da Unidos, né? Então, nós vamos começar passando a palavra para eles fazerem uma fala de uns 3 minutos, uma saudação, tá? Esse evento aqui é um evento do Fórum dos Servidores do Estado de São Paulo, dos servidores públicos, né? A Maria Lúcia se dispôs a fazer uma palestra conosco, e aí nós organizamos por meio do Fórum dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo. Então, os metroviários cederam o espaço aqui, muito obrigada, para que a gente realizasse o evento aqui nesse espaço, com o intuito de alcançar o maior número de pessoas, tá? E aí eu convido, então, o Alex Fernandes, o Índio, e tem o Sérgio, que vai fazer uma saudação também em nome do Sindicato dos Metroviários, tá? Então, por favor, o Alex Fernandes, 3 minutinhos, tá? Que aí a gente passa a palavra para Maria Lúcia. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Eu, apresentado aqui, sou Alex Fernandes, sou um dos coordenadores aqui dos sindicatos metroviários, militantes da Unidos para lutar na Conlutas, na CSP Conlutas. E primeiro, aqui agradecer a presença de vocês e, de toda forma, colocar aqui, parabenizar o Sintrajude pela atividade, os companheiros do Judiciário Estadual pela atividade, porque nós estamos atravessando um momento onde nós precisamos nos formar para poder conversar com os trabalhadores, com as trabalhadoras, sobre essa questão da reforma da Previdência. Pois, infelizmente, nosso alcance na comunicação ele é totalmente desproporcional em relação à grande mídia, às Rede Globo da vida, os ratinhos e tantas outras mídias que estão fazendo a campanha da reforma. E ter, nesse momento, nada mais, nada menos que a companheira Maria Lúcia Fatorelli, né, que a gente já acompanha de um tempo o trabalho desde lá da campanha contra a ALCA, da dívida e tal, ter a companheira aqui para fazer esse debate, para apresentar para nós as contradições da tão falada reforma, déficit e tudo mais, é de muita grandeza, e eu acho que cada um de nós que pudermos absorver aqui o que nós vamos ouvir e debater, a gente tem que reproduzir mais. E dizer que as categorias estão discutindo nas bases, obviamente por orientação das centrais sindicais, que as 10 centrais sindicais chegaram no acordo da construção da greve geral, e nós, por nossas vezes, né, enquanto trabalhadores, das nossas categorias e dos nossos sindicatos, vamos construindo esse processo, porque, de certa forma, além do conhecimento do que é essa tão famigerada reforma, nós temos que unificar os trabalhadores e as trabalhadoras para poder resistir. E o dia 14 está aí, que não vai ser o fim da reforma da Previdência, viu, gente? Dia 14 é a greve geral que nós estamos organizando, que com certeza
vai ser muito maior do que foi dia 28 de abril de 2017, mas não vai ser o suficiente. Então nós vamos ter que colocar as categorias em movimento daqui para frente, para derrotar a reforma, para derrotar as medidas desse governo, porque o que está colocado para os trabalhadores e para as trabalhadoras é um governo de direita que quer tirar direitos, quer tirar tudo que puder dos trabalhadores, aprofundando justamente com o fim da aposentadoria. E nesse sentido, a greve geral dia 14 é o primeiro passo para derrotarmos o governo Bolsonaro e derrotar essa reforma da Previdência. É esse o recado que a gente quer dar, e dizer que a gente vai ficar aí, precisar de alguma coisa, quanto metroviários, nós vamos estar aí à disposição. E o companheiro Sérgio vai falar em nome dos sindicatos metroviários da categoria. Bom dia, companheiros e companheiras. Aqui, a categoria metroviária iniciou a luta contra a reforma da Previdência em 22 de março, quando a gente decidiu fazer um colete vermelho que estampava contra a reforma da Previdência, né, nenhum direito a menos para os trabalhadores usar na estação, né. Atrás tinha a privatização Mata, lembrando Brumadinho, e que é um do nosso eixo de luta aqui nesse sindicato, contra a privatização. Então iniciou lá, e o Dória percebeu, e nós começamos a colher assinatura, e o povo massivamente, digo para vocês, a gente colhe assinatura contra a reforma da Previdência do metrô, faz fila, particularmente as mulheres, fazem fila e vêm assinar. Existe um apelo de massa contra a reforma, mesmo com a propaganda multimilionária avassaladora do governo. Quem vê a Rede Globo, a gente mesmo vê a Rede Globo, termina o jornal, a gente fala, caramba, tem que ter reforma, porque é tão sistemático, tão massificante, que é um negócio brutal. Mesmo assim, ontem nós estávamos colhendo assinatura em Vila Prudente, massa fazendo fila, pegando assinatura contra a reforma da Previdência. Mesmo ontem, em Vila Prudente, estação Vila Prudente. Então essa luta iniciou, nós fizemos uma campanha salarial vitoriosa, uma luta brutal. Dória mandou punir os trabalhadores metroviários que usavam o colete. A categoria bancou usar o colete, teve 80 punidos nas estações, a categoria bancou usar o colete, e nós ganhamos na justiça o direito ao colete e viramos o jogo. Todo mundo ali, a gente acho que deu uma pequena contribuição na pedra que rolou para baixo, em relação ao que a gente discute agora, a greve geral. Fechamos a campanha salarial vitoriosa, então a categoria metroviária está bem para a greve geral. Nós pensávamos nisso durante a campanha salarial, lá na frente, a grande luta. E votamos. Fechamos a campanha, iniciamos a campanha pela greve geral e fizemos uma plenária aqui, tiramos um plano, fizemos uma plenária aqui de todo o setor de transporte do Estado de São Paulo, chamamos todo mundo, como fizemos em 2017. E veio todo mundo aqui mostrando a unidade, a necessidade de unidade brutal que a realidade nos impõe. As centrais sindicais estão todas unidas, isso é histórico. A gente sabe que não é vontade de algumas, que é a realidade brutal das bases que está obrigando todo mundo a se unir. A pressão pela unidade da classe trabalhadora é brutal nesse momento, e nós temos que ter isso como estratégia contra esse governo. E essa greve geral é um passo. Nós notamos aqui e tiramos um calendário para ir para Brasília, fazer uma plenária nacional de transporte, e fizemos. E todas as categorias de transporte estão aprovando em suas assembleias a greve, diferente de 2017. Então, na superestrutura, unidade das centrais e dos sindicatos, junto com o Movimento Popular. Tirou a plenária junto, sindical e popular, aqui nos Químicos, lotou, Rio de Janeiro lotou. Então, temos tudo para fazer uma baita greve geral contra essa reforma. Agora a gente vem aqui na categoria fazendo assembleias na base para preparar, porque não basta de fazer agitação, tem que organizar, né? E a gente vem falando que a gente só consegue chegar, eu estou fazendo uma comparação dessa reforma com a bomba H. Você tem que, para detonar a bomba H, você tem que ter uma bomba atômica, que destrói tudo, é o primeiro cogumelo. Mas o derrota mesmo o segundo cogumelo, aquele que te devasta tudo. O que nós conseguimos explicar é o primeiro cogumelo, é o ataque imediato. Eu vou perder o meu direito de me aposentar, vou trabalhar mais tempo, é o ataque imediato a cada trabalhador. O efeito maior dessa reforma é o que a gente vai discutir aqui, que é o segundo cogumelo da bomba H, o efeito econômico, na economia e que revolta. Então, por isso que a gente acha fundamental essa discussão, que é o espaço que a gente pode discutir essa segunda parte.
companheiro Ídio da Intersindical. Bom, bom dia às companheiras, os companheiros. Agradecer o convite do fórum, enfim, saudar a Maria Lúcia Fattorelli. A gente tem encontrado aí em várias mesas nesse período de debate, né? Primeiro, acho que é muito importante mais essa discussão. Nós estamos numa semana decisiva, como já foi colocado aqui pelo Sérgio, pelos demais companheiros. Nós estamos num momento de muita gravidade no nosso país. A extrema-direita com um projeto de destruição de tudo do que a gente conquistou, das garantias da Constituição, do patrimônio público. Vimos essa semana o julgamento do STF, a permissão para liquidar completamente o patrimônio e as empresas fundamentais para o desenvolvimento do país, para firmar um projeto de desenvolvimento. E nós estamos, a despeito dessas dificuldades, da gravidade do governo, da situação da unidade de toda a direita, porque a despeito deles terem diferença sobre o que fazer com o Bolsonaro, terem diferença na agenda dos costumes, a direita, o grande capital, estão completamente unidos em defesa de uma agenda econômica de desmonte do Estado, né? E nós não podemos, enfim, ter dúvida dessa situação. Apesar dessa gravidade, a classe trabalhadora, os setores populares, a juventude, nós estamos também num momento muito importante. Nós tivemos um 1º de maio, primeiro nós tivemos um 8 de março bastante significativo, né? Em todo o país, as mulheres já fizeram grandes manifestações em todo o país. No dia 22 de março, as centrais sindicais já também fez importantes manifestações, mas sem dúvida nenhuma o mês de maio deve entrar, o mês de maio de 2019 deve entrar para a história do país, e quiçá no 14 de junho também, porque nós temos um grande 1º de maio, um 15 de maio com grandes manifestações aqui em São Paulo para mais de 300 mil pessoas, né? No dia 30 de maio também a manutenção de um impulso popular de muitas mobilizações, e no dia 14 de junho, nós não temos dúvida nenhuma, o povo brasileiro, a classe trabalhadora, a juventude, nós vamos fazer a maior greve da história do nosso país. E a gente espera que essa greve possa abrir uma nova situação política no país, da disputa de projetos, porque o que está colocado aqui é destruir o Estado, é desmontar o Estado, é destruir as conquistas sociais. Essa PEC 06 é talvez a proposta mais acabada que demonstra isso, né? Porque não apenas, como disse o Sérgio aqui, ataca os direitos dos trabalhadores, impede o acesso de mulheres e homens à aposentadoria, aos diversos benefícios previdenciários, que não é só a aposentadoria, é um programa que atende milhões e milhões de pessoas. A Previdência Social é a garantia que a gente tem do Estado poder ter políticas públicas para milhões de pessoas que chegam na velhice, no adoecimento, nos momentos de acidente de trabalho, enfim, é uma necessidade. E, além do impacto disso na vida real e concreta das pessoas, dos beneficiários diretos, como disse o Sérgio, o impacto na economia. Tirar 1 trilhão nos próximos 10 anos da economia, mais de 4 trilhões nos próximos 20 anos, significa levar o país a mergulhar nessa rodada de, enfim, de desaceleração econômica, de maior dificuldade para a gente retomar um desenvolvimento, enfim, que interessa ao povo brasileiro. Portanto, é muito importante a organização do conjunto dos trabalhadores. A gente saúda aqui a organização dos servidores públicos no estado de São Paulo. Os servidores públicos são colocados como, né, bode expiatório dessa coisa toda, é quem mais sofre. Enfim, com o discurso que é feito, todo ele é contra os servidores públicos, como se, na verdade, eles não pudessem resolver isso. Quer resolver, quer pegar os altos salários do serviço público, faz uma reforma tributária e taxa aí, né? Você tem várias formas de fazer isso, sem mexer nessa que é a principal política pública de assistência, de previdência e de manutenção da dignidade humana. Portanto, enfim, é muito importante a unidade. A Intersindical, enfim,
quer se somar a esse processo, e no dia 14 aqui nós vamos fazer uma grande greve geral, parar o Brasil, para garantir o direito à aposentadoria, para garantir as regras da Previdência na Constituição, porque a gente não aceita desconstitucionalizar, para impedir a entrega da Previdência Pública para o capital financeiro, porque o que eles querem é tornar a Previdência uma mercadoria, aí, mais um produto para os bancos ganhar muito dinheiro. E eu queria, só para encerrar aqui, justificar. Eu tenho uma outra atividade, o sábado, no final de semana, está intenso aqui, mas eu não poderia deixar de passar aqui e saudar todos vocês e dizer, vamos estar juntos no dia 14 e chacoalhar esse país e recolocar na agenda do país um projeto de desenvolvimento, enfim, de fortalecimento do serviço público, de garantia da educação e dos direitos do povo. Grande abraço, vamos à luta, unidade, greve geral no dia 14. Obrigada aos companheiros que fizeram a saudação. A proposta inicial da mesa é que a Maria Lúcia faça a sua fala no tempo de 1 hora. Acho que vai ser menos, porque não tem o PowerPoint, eu vou reduzir. Tá. Eu vou resumir para ter mais debate. Tá. Tá, e aí depois da exposição dela a gente abre para fazer um debate, tá? Aí depois da fala dela a gente vê como é que vai ser esse debate. O Milito quer falar um instantinho. Bom dia, companheiras e companheiros. Parabéns por vocês terem vindo nesse sábado aqui, sábado de luta. Parabéns para a Maria Lúcia Fatorelli, a Luciana. Então, eu sou do Sindigesp, né, Judiciário do Estado de São Paulo, e faço parte desse fórum, que é o Fórum dos Trabalhadores do Setor Público do Estado de São Paulo. Esse fórum, ele tem um sentido de prática de luta, né, assim, de ações concretas, não descolando das centrais, mas fazendo uma ação desigual, mas combinada, né, com as centrais. E a gente tem tido uma atuação muito forte em todos os setores, nas nossas categorias, que fazem parte do fórum, são várias categorias, federal, estadual, municipal. E as entidades que fazem parte, todas elas têm discutido a questão da reforma e, na maioria delas, 90% já deliberou a participação na greve geral do dia 14. Tá? Então, isso é uma conquista nossa, conquista dos trabalhadores do Fórum. A gente está passando abaixo-assinado em vários locais, a gente fez isso em vários locais de grande concentração popular, estações de metrô, Parque Dom Pedro, nos nossos locais de trabalho. E o fórum, hoje, a gente estava contabilizando, nós estamos com 15 mil assinaturas, né, contra a reforma da Previdência. Então, é um número positivo, né, que a gente acha que foi um bom trabalho. Né? A gente vai continuar essa semana. Nós temos 2 datas que os companheiros que puderem estar se integrando, as companheiras, nós vamos fazer segunda-feira no Parque Dom Pedro, às 17 horas. Dessa vez, a gente vai levar o panfleto mais diretamente da greve geral, né, esse panfleto das centrais, e vamos levar microfone, vamos falar com o pessoal no Parque Dom Pedro, das 5 até umas 7, 7h30, 8 horas. E na quarta-feira, nós vamos fazer o mesmo trabalho no Anhangabaú, que é um lugar de grande movimento também, né, chega ao terminal lá da região sul de ônibus, junto com o metrô. Então, das 5 às 7 também no Vale do Anhangabaú. Quem puder se integrar também, dá o nome depois para a gente ter uma noção de quantos companheiros e companheiras que tem, né? E na segunda-feira, depois o companheiro Dalma vai explicar melhor, a gente vai fazer uma colagem de lambe, né, da greve geral em alguns setores estratégicos de concentração de trabalhadores. Então, ele vai explicar melhor como é que vai ser na segunda-feira. Também precisamos de gente para estar montando equipes para fazer as colagens dos lambes. Então, é isso, o trabalho nosso continua, a luta continua. Os servidores públicos, como o Índio falou, é o bode expiatório, mas é bom lembrar, Maria Lúcia, que nós pagamos, mesmo aposentados, a gente paga a Previdência. A gente paga a Previdência acima do que a gente ganha dos 5.800, que é o INSS. A gente paga os 11%, continua pagando. Do ponto de vista dos servidores públicos, a Previdência não é deficitária. A gente consegue manter o sistema solidário superavitário, porque a gente paga enquanto ativo e paga enquanto aposentado. E se qualquer conta matemática simples que se fizer, vai comprovar que é totalmente superavitário o setor público, não pode ser bode expiatório, isso é uma falácia
é uma mentira que esse governo está colocando, porque é um governo que tem uma cruzada muito grande de acabar com o pensamento crítico, de acabar com a pesquisa científica. Eles são contra, eles têm uma cruzada em nome de lutar contra o socialismo, eles lutam contra o pensamento crítico na nossa sociedade, e nós não podemos aceitar isso, e vamos lutar contra isso, vamos lutar contra a reforma. Greve geral, dia 14, estamos juntos nessa luta. Obrigado por todos aqui estarem presentes. Vou passar para a Maria Lúcia. Bom dia a todos e todas. Agradeço por terem vindo a mais esse momento de diálogo. Agradeço a todas as entidades, a todas as centrais que organizaram. Agradeço o nosso núcleo da Auditoria Cidadã aqui em São Paulo, na pessoa da Carmen, na pessoa da Júlia, que estão aqui agora. E um abraço grande para todos vocês. Vou falar de pé que eu fico mais indignada ainda. Bom, gente, eu não vou apresentar aqui o PowerPoint, porque me avisaram que o local aqui, a claridade não permite. E a minha proposta aqui é fazer uma exposição mais curta e dialogar mais com vocês, porque quem está aqui hoje são lideranças, e lideranças que fazem os discursos para suas bases. E eu tenho percebido que alguns aspectos podem ser melhor explorados por essas lideranças. Já estão fazendo um grande trabalho, parabenizo por todas essas iniciativas que já foram colocadas aqui. Então eu queria aproveitar essa oportunidade, fazer uma apresentação um pouco mais enxuta e ter mais tempo para a gente discutir estratégias e aprofundar nesses aspectos que eu estou vendo que essas importantes lideranças ainda não estão explorando tanto como poderiam, tá? Primeiro, tem alguém aqui que discorda que o Brasil é rico? Que o Brasil é rico em todos os aspectos? Tem alguém que discorda disso? Mas, em geral, as pessoas falam da nossa riqueza em termos naturais. Nós temos nióbio, petróleo, mais 55 minerais estratégicos, água, temos terras agricultáveis, todas as matrizes energéticas, mas temos o potencial de arrecadação tributária por cobrar, porque aqui no Brasil, distribuição de lucros é isenta, remessa de lucro para o exterior é isenta, grandes fortunas não pagam, grandes heranças não pagam para quase nada, paga muito pouquinho. Então, nós temos um potencial de arrecadação tributária imensa por cobrar. Temos uma dívida ecológica imensa por cobrar. Mas tem uma coisa que eu estou vendo que quase ninguém fala. Vocês sabiam que nós temos 4 trilhões de reais em caixa? Todo mundo aqui sabia disso? Nós temos 1 trilhão 270 bilhões no Caixa Único do Tesouro Nacional. Nós temos 1 trilhão e 200 bilhões no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse mecanismo daqui a pouco. E nós temos mais de 1,5 trilhão em reservas internacionais. Agora dá mais do que isso, porque o dólar subiu. Então, gente, nós temos mais de 4 trilhões de reais na gaveta, dentro da gaveta, dinheiro parado. Um país que tem toda essa riqueza que nós temos e que ainda tem 4 trilhões em caixa, esse país está quebrado? Não. Essa crise, gente, que nós estamos vivendo, foi uma crise fabricada, sabe por quê? Se não fosse um ambiente de crise fabricada, não haveria espaço para uma contra-reforma trabalhista, não haveria espaço para uma contra-reforma da Previdência, não haveria espaço para essa privatização em massa do nosso patrimônio público. Então, essas informações são escondidas, porque se o Supremo, se a Globo tivesse fazendo, a Record, a Band,
essa campanha que está fazendo contra a Previdência, se tivesse fazendo a campanha divulgando, nós temos 4 trilhões em caixa. Como que o Supremo ia aprovar a privatização de tudo para receber 100 bilhões? O que vale 100 bilhões diante de 4 trilhões? Tem lógica? Não tem. Então, primeiro ponto que eu acho que as lideranças podem explorar mais é a fabricação dessa crise para criar um ambiente propício para tudo isso. Em relação à Previdência, o modelo que a gente tem no Brasil é o modelo da seguridade, é tudo junto, Previdência, Assistência e Saúde. Está escrito no artigo 194 da Constituição, um conjunto integrado de ações. O que é o conjunto integrado? Uma coisa está junto com a outra, é inseparável. E o seu financiamento é conjunto também, está lá no artigo 195. O artigo 195 prevê a participação dos orçamentos públicos e, tem o vocábulo e, contribuições pagas por toda a sociedade, pelas empresas, pelas pessoas, por todo mundo, trabalhadores e não trabalhadores, pelos consumidores, tá? A Seguridade Social foi altamente superavitária desde a Constituição até 2015, inclusive. 2015 inverteu, precisou do governo dar, criando o ambiente propício à crise fabricada. E antes de entrar nos mecanismos que criaram a crise, eu queria focar um pouco a questão da Previdência, depois a gente entra nessa outra parte, porque o que está por trás mesmo dessa reforma é economizar o tal do trilhão. Para quê? Vocês já assistiram o vídeo do Paulo Guedes falando para que ele precisa de um trilhão? Todo mundo aqui já assistiu? Esse é um ponto também que eu acho que precisa ser mais explorado. Porque na última página da PEC tem uma tabela. A última página da exposição de motivos que faz parte da PEC. Tem uma tabela que mostra de onde sairá o trilhão. O trilhão sairá 715 bilhões do regime geral. Quem está no regime geral? INSS. Mais de 80% ganha até 2 salários mínimos. Mais 182 bilhões vai sair do BPC, que é dos miseráveis e deficientes físicos, e do abono salarial, que está cortando o abono de quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Façam a conta comigo. 715 mais 182 bilhões dá quase 900 bilhões. Aí a gente tira lá 27, que é a redução de alíquota de quem ganha pouco, 870 bilhões, segundo dados oficiais que estão lá no texto da PEC, vão sair dos mais pobres. Então essa PEC não é para combater privilégio. Outros 200 bilhões sairão dos servidores públicos, que vão ter aumento de alíquota, que já é 11% ou 14%, vai dobrar, e ainda vai poder ter alíquota extraordinária. Porque essa PEC joga nas costas do trabalhador toda a responsabilidade de manutenção das despesas com a aposentadoria. E para onde vai o trilhão? Gente, esse pessoal que mente muito, tem hora que deixa escapulir a verdade, quando eles acham que não está filmando. Então, na posse do presidente do Banco Central, dentro do Banco Central, o Paulo Guedes disse com todas as letras que precisamos de 1 trilhão para fazer a capitalização, a transição para a capitalização. E ele finaliza a fala dele: é para isso que a gente precisa de trilhão. Então, nós produzimos na Auditoria Cidadã, com a ajuda da TV comunitária, um videozinho de onde vem o trilhão e para onde vai. Eu queria que todas as entidades, as centrais, ou aproveitassem e divulgassem esse vídeo, ou façam outro com os dirigentes de vocês, mostrando de onde sai o trilhão e para onde vai.
Então, por que isso? Porque isso derruba todo esse blá 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 de longevidade. Não tem nada de longevidade, está cortando direitos, é para pagar a transição para capitalização. Não tem nada de privilégio, está cortando direito para pagar a transição para capitalização. Tá? Todo esse blá 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 cai por terra quando você mostra dados oficiais e fala de ninguém menos do que o ministro, o super-ministro da Economia. Só que esse trilhão que ele quer, isso que eu queria que eu pedi o índio, espera um pouquinho que eu quero que você escuta isso. Esse trilhão é só o início do custo de transição. Eu não estou vendo ninguém falar do maior custo de transição, que é o seguinte. Vamos supor que como é que você chama mesmo? O Marcos. Vamos supor, Marcos, que você é um trabalhador da iniciativa privada. Então, está aqui o Marcos. Vamos supor que ele trabalhou de carteira assinada durante 15 anos. Ele pagou o INSS, o empregador dele pagou direitinho. 15 anos. Vamos supor que o Marcos é uma das vítimas dessa crise fabricada e que está desempregado aí há 3, 4 anos. Se tiver passado essa reforma, tem aí a capitalização. Na capitalização, as empresas não são obrigadas a pagar nada. A PEC coloca isso como uma possibilidade. Vocês acham que alguma empresa vai dizer, eu quero? Claro que não, não é obrigada. Para quê? Então, as empresas vão começar a oferecer vaga única e exclusivamente para quem optar pela capitalização. Então, Marcos, se você tivesse nessa situação, trabalhou 15 anos, está 4 desempregado, vaga desde que opte pela capitalização. Mesmo consciente de capitalização é uma coisa furadíssima, você optaria ou não para ter um emprego? Optaria. Eu também. Quem mais optaria? Todo mundo. Quem vai preferir ficar desempregado do que enveredar pela roubada da capitalização? Então, ele vai. A capitalização que está proposta, a PEC não detalha a capitalização, mas ela dá pistas. Então, a capitalização que está lá na PEC é uma coisa alternativa, ou seja, é uma coisa ou outra. E é uma opção que se torna definitiva para quem escolher. Quem vai para a capitalização vai se aposentar no regime de capitalização. É um caminho sem volta. Então ele vai para a capitalização, ele vai entrar zerado na continha dele? E aqueles 15 anos que ele contribui para o INSS? O INSS recebeu os 15 anos de contribuição. Então, a PEC não detalha isso, ela joga tudo para a lei complementar. Por quê? Se a PEC já trouxesse o dado do aporte, isso que eu queria que as lideranças centrais que estão aqui ouvissem. Se a PEC detalhasse o custo do aporte que o Estado terá que fazer, dos anos de contribuição que ele recebeu, e que ele vai ter que fazer na conta de quem, a partir daí, está na capitalização, ninguém aprovaria essa porcaria. Porque é uma porcaria. No Chile, em que foi adotado esse mesmo regime de capitalização individual, nessa modalidade, que empresa não precisa contribuir, que Estado não pode contribuir, qual foi o custo dessa transição? Porque o governo só está mencionando uma parte do custo, que é do INSS que ele vai deixar de receber. Porque no caso do exemplo do Marcos aqui, se ele for contratado no regime de capitalização, ele vai contribuir para o INSS, gente? Não. A empresa dele vai contribuir? Não. Então, esse custo é o que o governo já está admitindo, que ele vai deixar de arrecadar o INSS. Porém,
Ninguém está falando no custo do aporte que ele vai ter que fazer. No Chile, vocês sabem quanto isso custou? 136% do PIB. Façam a conta comigo aqui no Brasil, se for isso, e isso é um percentual por baixo para o Brasil, porque o volume de trabalhadores no Chile é infinitamente menor do que no Brasil. Façam uma continha comigo, se for 136% do PIB, por baixo, um PIB de mais de 7 trilhões, nós estamos falando de um custo de transição de quase 10 trilhões. Vocês já tinham ouvido falar isso, gente? Isso ninguém está falando. Então eu queria primeiro trazer essa contribuição para essas importantes lideranças sindicais que estão aqui, porque quando o governo fica colocando essa propaganda terrorista de que se não fizer a pé que o Brasil quebra, a gente tem que investir em propaganda massiva com todos os dirigentes que estão aqui, dizendo para os seus quebra. Eu falei isso